Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quem estiver com a sua Bíblia, nós vamos pegar Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Porque ultimamente, na Canção Nova, quer no Amor Vencerá, quer em outro programa qualquer, rádio, televisão, nós temos recebido muitas cartas dos casais. E é sempre a mesma coisa. Então hoje eu quero falar para os casais, mas em especial eu quero falar para os maridos. Porque muitas vezes parece que o problema é o marido. Então eu quero falar para os maridos que estão aqui. E quero também falar para os maridos que estão em casa. Até mesmo você que está aí passando agora em frente à televisão, se senta, porque Deus quer falar com você também. Deus quer falar com os maridos. Talvez com dureza, porque ama. Porque Deus não quer perder os maridos. Ele não quer perder os filhos que casaram. Claro que também Deus quer falar para as esposas. Por isso que eu peguei essa carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. É a primeira recomendação de Deus, é para os maridos. Ele diz: maridos. Vou repetir: maridos. Você que é casado, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja o que é que Jesus está dizendo pela boca de Paulo. O marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e como Cristo se entregou à igreja. E como foi que Cristo se entregou à igreja, que somos todos nós? Está ali. Jesus teve que morrer pela igreja. Jesus teve que morrer pela igreja. E o marido precisa morrer pela esposa. A esposa também precisa morrer pelo marido. Todos dois. Mas a recomendação é essa: assim como Cristo amou a igreja, ame a sua esposa também. Afinal de contas, você não está brincando. Você não assumiu uma brincadeira com Deus. Você não disse: ah, Deus, olha, eu vou cuidar dela, tá aí. Não, o homem, quando ele ama mesmo e precisa amar. E ele continua: como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, ele quis com isto torná-la santa, purificando-a com a água que lava, e isto pela palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum. Quis a sua igreja santa e irrepreensível. Veja, ele está dizendo que o marido ele precisa amar tanto a esposa, que ele se comprometeu diante da igreja, diante do sacerdote, representando Cristo naquele momento, que ele precisa amar tanto ela, que ele precisa torná-la santa. O marido tem um grande encargo na terra, de apresentar a sua esposa santa a Deus um dia. Por isso ele recomenda: ame a sua esposa. Você precisa apresentar a Deus a sua esposa irrepreensível. É assim, versículo 28, que o marido deve amar a sua mulher.
como o seu próprio corpo. Veja, o marido ele precisa amar a mulher como ele ama o próprio corpo, como ele defende o próprio corpo de qualquer coisa, de qualquer situação. Ele precisa amar a sua esposa. Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Outra coisa, o marido não pode odiar a sua esposa, porque é a sua própria carne. Não odeie. Ao contrário, nós a nutrimos e cercamos de cuidado, como Cristo faz para com a sua igreja. Assim como Cristo vai nos cercando e vai cuidando de nós, o marido precisa cuidar da esposa. Eu sei que você tem o seu trabalho, eu sei que você trabalha demais, mas isso não é motivo para você se afastar da sua esposa. Eu até digo, a sua esposa, ela não precisa do carro, da comida que você está dando, do sofá novo, da televisão nova. Ela não precisa disso, ela precisa de você. É de você que a tua mulher precisa. E olha bem, você pode até dizer assim, mas o padre não pode falar isso porque ele é padre, ele não é casado. Bem, eu não sou casado, não vou me casar mesmo, mas eu quero dizer para você, eu sou filho. E se eu sou filho, eu posso falar, porque eu não quero ver o meu pai separado da minha mãe. Por isso que eu posso falar. Por isso, como filho, eu digo, meu pai, não se separe da minha mãe, cuide da minha mãe. Como Cristo cuidou da igreja, meu pai, cuide da minha mãe. Assim o marido. Eu estou dizendo, mas por que eu estou falando isso? Gente, é muitas cartas que vai chegando, e é sempre assim, é o marido. Poucas são a esposa, a maioria é o marido, o marido me deixou, o marido não é compreensivo para comigo. Eu sei que muitos maridos, esposos, deixaram a esposa também por causa da esposa. No momento que a esposa procurou, ela não quis. No momento que o marido procurou, a esposa não quis. Infiltrada nas novelas da vida. Muitas vezes o marido chega cansado em casa, quer a presença da esposa, mas ela está cansada, não quero saber de você. O cansaço se supre com carinho, não é? Numa boa conversa, o cansaço acaba. Tem marido que está procurando a esposa, mas a esposa não quer. Aí o que é que ele faz? Ele vai procurar na rua, porque ele não encontra dentro de casa. Claro que ele vai procurar na rua. Nós não vamos somente falar mal do marido, do esposo, mas eu digo muitas vezes, esposa, você também é culpada. Você não está assumindo o seu marido como você deveria assumir o seu marido. Você não assume. Eu volto a repetir, você parece que casou com a novela, ou com os filmes, ou com os programas. E eu digo até, eu vou até mais além, você não casou com seus filhos também. Você precisa amar e amar muito os seus filhos, e precisa muito, mas saiba também que você precisa dar tempo também para o seu marido. E precisa dar. Talvez você tenha uma amizade tão grande com a sua vizinha, que você esqueceu que você tem um marido. Não adianta simplesmente colocar o prato de comida que ele gosta na mesa e sair da mesa para ir conversar com suas amigas, ou para assistir TV, ou para cuidar de outras coisinhas. Por que você não se doa também e fica ali até ele acabar? E procura saber como ele está?
O que aconteceu no trabalho hoje? Por que que você está com essa fisionomia triste? Por que que você não está sendo mais amoroso comigo? Você já perguntou? Será que você não causou também alguma coisa nele? Fez alguma coisa com ele? Talvez até na hora que ele quis dar um abraço, você não quis. Você não aceitou. Agora não, agora não. E ele está esperando o agora. E até hoje você não deu a resposta para ele. Eu estou falando como filho. Eu não sou casado e não vou me casar. Mas estou falando como filho. Qual foi o último dia que você o procurou? O homem precisa. Talvez você não precise. Mas ele precisa. Esposa, amai os vossos maridos também. Como Cristo amou a igreja, ame o seu marido. Se dois se entregue, morra por ele como Cristo morreu pela igreja, mas o marido também precisa morrer cada vez mais, também pela esposa, porque a sua esposa também precisa do seu carinho. Muitas vezes, eu digo, ela não precisa só do sexo, ela precisa de carinho também. E o carinho? E o falar baixo? Não seja um casca grossa, o ignorante, que não sabe escutar, que não sabe falar, que não sabe parar para ouvir, simplesmente já chega, já abre a porta e já sai detonando com todos que estão dentro de casa. Não procura nem saber se ela se queimou hoje no fogão. De repente ela está lá passando um negocinho. O que aconteceu aí? Me queimei. Ah, mulher mole. Ela se queimou por causa de quê? Ela se queimou porque ela estava cozinhando para você. Por que não vai soprar a queimadura dela? É bom, tem muita esposa precisando de um sopro. Porque o marido precisa soprar ali a queimadura. Ela vai se sentir tão bem, tão amada que ela vai se sentir. Esses dias eu me senti muito sensibilizado com um casal. O marido traiu a esposa. Levou muito tempo traindo. A esposa desconfiou. Ele acabou dizendo para ela: olha, ela não ficou com raiva dele não. Mas quando ele foi para ela, ele foi arrependido. Ele disse: eu não sei o que aconteceu comigo, eu me arrependo, eu estou extremamente arrependido por ter traído você. Eu te traí mesmo, eu estou arrependido. Veja só, ele não somente pediu perdão para ela, e ela não somente o perdoou, como os dois vieram buscar o padre para receber o perdão, os dois juntos. E só queriam ser atendidos os dois, não queriam ser separados, eram os dois que queriam ser atendidos. O marido falha, mas o perdão ele liberta e o perdão cura. Não é simplesmente jogar na cara, mas precisa também, infelizmente, isso não deveria fazer parte, mas muitas vezes acaba fazendo parte, né? Mas o valor de tudo está no perdão. Quantos casais precisando se perdoar? Quantos casais precisando dialogar, conversar e não conversam? Por isso que a igreja, a palavra de Deus está dizendo: ame.
Não somos nós membros do seu corpo? Versículo 31. É por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, ele se ligará à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu quero falar para você, marido, está sentado no sofá aí agora, e que está aqui também no rincão. Você se esqueceu que Deus falou isso para você? Que você deixaria, que era preciso que você deixasse o seu pai e sua mãe para você se ligar à mulher que Ele te deu de presente? Por que agora você está se desligando dela e está se ligando com outra? Você esqueceu que uma vez ligado, não se desliga mais? Olha, tem muito marido que está precisando aprender, sabe por quê? Porque tem marido por aí, que ele quer ter a esposa dele, mas quer ter um apoio do lado de fora. Que as duas, mas meu bem, nós estamos tão bem, é que eu aprendi do meu pai. Sim, você aprendeu do teu pai da terra, mas do pai do céu você não aprendeu isso. O pai do céu não falou isso. Talvez o pai da terra tenha te ensinado, ele tenha falado isso para você, o pai da terra, porque me desculpe, ele também foi um sem vergonha. Sem vergonha porque provavelmente não aprendeu. Essa é a herança que você traz do seu pai da terra, mas você precisa trazer a herança do pai do céu. E a herança do pai do céu é se ligar à sua mulher, e somente a ela. Não é para você ter 2, e nem 3, e nem 4 amantes. Ter a certa, aquela que você prometeu na igreja, e ter as 3 ou 4 por fora. Deus não falou isso. Mas a mulher precisa ensinar também. A mulher não é obrigada a ter uma relação sexual com o marido que tem 3, 4 mulheres fora. Vou abrir parênteses. Porque às vezes as pessoas pegam a palestra pela metade, aí vão começar a dizer que o padre está dizendo que não é para o marido, que não é para a mulher ter mais um relacionamento sexual com o marido. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma mulher que é casada, casou na igreja, e o marido está tendo uma aqui, outra acolá, ela não tem direito de ficar tendo relação sexual com ele, não. Você não pode compactuar com o seu marido o erro dele. Ele precisa saber que ele está errado. Ele precisa saber que está errado. E além do mais, ainda fica trazendo doença para a esposa. Talvez até uma AIDS. Pega fora para trazer para dentro de casa. Não dá. Agora, quem está fiel, pode ter, entenderam? Depois não ligarem aí, dizendo, o Padre Augusto falou que... Não estou dizendo. Mas olha bem, um homem, marido, os maridos que estão aqui, que estão em casa, deixará o pai e a mãe para viver e formar outra família com outra mulher. Não é com várias mulheres, não são com várias mulheres, não. Você precisa amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo nos amou profundamente. É preciso se entregar com ela e para ela, viver somente para ela, e ela viver somente para ele, e entender o valor do sacrifício em tudo isto. Muitas vezes o marido vai ter que morrer, muitas vezes a esposa vai ter que morrer também. Não é morrer se matar. Elas vão dizer, entendeu? Não é morrer de se matar. É morrer de, eu estou cansada, hoje eu não estou para te ouvir.
Você não vai falar isso para ele. Você está numa situação que você não quer ouvir o seu marido. Então você vai respirar fundo, vai sentar do lado dele e disse: pode falar. Isso é morrer. Fala, meu bem. Abre os dentes. Por dentro está assim que, Senhor, dai-me paciência por dentro. Mas por fora está ali, rindo para ele. Morra. Isso é morrer para a esposa, para o marido. E a mesma coisa o marido. A esposa passou o dia todo dentro de casa, não teve ninguém para conversar, não teve ninguém. Talvez foi só brigando com o menino: menino, sai daqui, menino, fica quieto, não sei o quê. Você passou o dia todo no seu trabalho, você conversou com um, conversou com outro, mas ela não conversou com ninguém, e ela está ali ansiosa, esperando o marido chegar, porque ela quer conversar com ele, quer partilhar com ele, quer falar da vida dela para ele, e quando ele chega, já abre a porta, vai entrando, não quero papo com ninguém, morra. Meu bem, tem alguma coisa para falar comigo? Fala, mas por dentro você também está ali. Ali, olha, morrendo. Essa mulher não para de falar, mas pode falar. Tá vendo? Pode falar, está morrendo. Por que não morre pela sua esposa? Me desculpe, tem marido que está morrendo pela mulher dos outros. Já é do outro, deixa para lá, está morrendo pela outra. É muito fácil você conviver com uma pessoa que você, de vez em quando, né, você vai lá e se encontra. É muito fácil. Você não vê ela despenteada, né? Está sempre maquiadinha. É ou não é verdade? Você não encontra ela de bico grande como a sua? Quando ela tiver com um bico grande, faz um bicão grande também, assim toca os dois e já se beijam. Bicão grande com bicão grande se encostam e beijam. Agora com a de fora não, porque você não se ligou a de fora. Eu sei, está desgastada ela, desgaste junto com ela, é para desgastar mesmo, os dois juntos ali, olha, os dois juntos precisam, mas ame a esposa que Deus te deu de presente. Você não pode ter essa concepção do mundo. Você não pode ter a concepção do mundo, a forma como o mundo está ensinando que os casais devem viver assim, que devem até agora trocar de parceiros, você combinar com a sua esposa para trocar de parceiro. Não, isso não está na Sagrada Escritura. Isso está na cabeça de muita gente que não quer saber de Deus e que não acredita em Deus, isso está. Mas ele está dizendo: amai. O casamento é algo tão importante no desígnio de Deus, é importantíssimo demais, que Deus está preocupado. Cadê a reconciliação, como aquele casal se reconciliou? Eu fui para um encontro em um determinado lugar aí, e na hora do Santíssimo, eu comecei a dizer assim: olha, Deus está me revelando que tem uma mulher que foi chamada para ser freira, mas você está tendo caso com um homem casado. Deus te chamou para você ser freira. Você não vai ser feliz se você continuar assim. Engraçado, estavam ali os dois, a que Deus chamou para ser freira e o homem que era casado, estavam ali os dois. Sabe o que foi que aconteceu? O homem ficou tão tocado com o que Deus tinha falado, que ele disse para ela: olha, eu não quero mais saber de você não. Foi em casa, pegou a esposa dele e os filhos e levou para o encontro, para participar do encontro. Aquela outra ficou com raiva de mim. Não é de mim, tinha que ficar com raiva de Deus. Porque Deus não quer. Eu só falo aquilo que Deus quer. Ele voltou, pegou a esposa
e dizem que agora ele virou o maior devoto de Nossa Senhora. Todo dia está na igreja rezando o texto, graças a Deus, porque ele sabia que ele estava errado. Provavelmente os amiguinhos ou as amiguinhas foram entrando na vida dele, ele foi esquecendo que ele tinha uma esposa, que ele precisa levar ela para o céu e mostrar para Deus, levar ela irrepreensível, santa. Ele descobriu naquele dia que ele disse: olha, acabou, eu não quero mais saber de você não, você está, infelizmente, eu estou atrapalhando você e você está me atrapalhando. Imagine, né? Ele disputar com a esposa de Cristo, queria ser freira, porque uma mulher quando se consagra a Deus se torna esposa de Cristo. Ele disputar com Cristo, ele disse: olha, você fica aí, porque eu já tenho a minha. Graças a Deus isso aconteceu, graças a Deus, e isto precisa acontecer. Precisa acontecer com você, meu irmão. Você casou bonitinho, você não amava a sua esposa. Não diga que o amor acabou, não, não acaba, o amor não acaba. Porque o que vai permanecer tanto aqui na terra como no céu vai ser sempre o amor. Você não pode dizer que todas as tribulações que você passou, todos os sofrimentos que você passou no namoro, no noivado e agora casado, você vai jogar tudo por água abaixo por causa de uma menina mais nova ou por causa da secretária. Lembra-te que você prometeu a Deus. Gente, quando o casal, eles vão diante do altar do Senhor e eles fazem o compromisso, eles fazem uma aliança com Deus. Deus sela, e quando Deus sela, está selado, Deus não vai tirar o selo mais. É uma promessa que você fez a Deus, e você não disse para Deus que você ia ser fiel com ela até a morte? Foi ou não foi? Eu não sou casado, mas eu estou falando como filho. Não dá para um filho ser feliz desse jeito. Não dá para uma esposa ser feliz desse jeito. E não dá para o marido ser feliz desse jeito. Não dá. É um compromisso. Não se troca de mulher como se troca de camisa. Não se troca de marido como se troca de vestido. Você precisa trocar a camisa sim, você precisa trocar o vestido sim, mas trocar o seu marido não, e trocar a sua esposa também não. Deus não quer. Afinal de contas, você falou que a amava, mentiroso. Você estava mentindo. Por você ter falado tanto que amava, ela acabou acreditando. E passou a te amar também. E agora você vai dizer que você não a ama? Você mentiu também para Deus? Não minta para Deus. Não minta. Cadê aquele sorriso que nunca mais você deu para ela? Quando apontava no portão já, no namoro, né? Agora depois de casado, faz uma cara feia. Por quê? Se decepcionou? Não. O que é que está acontecendo com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que os casais não estão sendo fiéis? É porque tiraram Jesus das suas casas.
abandonaram o Senhor. E quando se abandona o Senhor, me desculpe eu dizer, o demônio toma conta. Se você tira Jesus da tua casa, o demônio entra. E entra para fazer feio, e entra para separar, e entra para colocar dúvida, e entra para colocar desconfiança. Eu digo também para a esposa. Claro que não é para você ser ingênua não, mas eu quero dizer uma coisa. Não vai entrando em conversa de qualquer mulher por aí que está dizendo que seu marido está andando com outra não. Você não viu? Porque falaram, agora vai ficar desconfiada dele? Você viu com seus próprios olhos? Antes de tomar qualquer atitude, então siga-o. Siga-o de longe, dá uma de detetive. Mas não é para separar. É para ter uma conversa com ele e perguntar, vem cá, o que foi que aconteceu, hein? Eu não sirvo mais? O que aconteceu? Você não me ama mais? Mas saiba de uma coisa, eu não vou te perder fácil não. Eu vou fazer de tudo para você acabar com esse namoro aí. Elas não fazem tudo para acabar com o casamento? Faça de tudo para acabar com o namoro. Ela perturba, telefona ali direto. Elas não telefonam? Telefona também. Ela não vai, a outra não vai aguentar não. Como Paulo diz, oportuna e inoportunamente. Vai lá, ó. Atrapalha, porque o marido é seu. E ele precisa entender que ele é seu. Não perca o seu marido fácil. Ainda bem. Não é para perder. Não perca, é isso mesmo, não perca o seu marido fácil. Invista. Corra atrás. Reza, pede a Deus, não vá pelo mais fácil. Estou dizendo para as esposas que estão aqui, que estão me assistindo também, não vá pelo mais fácil. O mais fácil, sabe o que é? É o que a sua amiga está dizendo. Ah, você é nova, linda, arruma outro. Não vai se armengar com outro não. E se ela disser, diz, você não tem direito de falar isso para mim. Briga não tem a respeito humano. Mas lute por aquilo que é seu. Porque é seu, não é da outra. Desculpe, a outra se tornou, desculpe eu dizer assim, mas a outra se tornou uma ladra. E a mesma coisa, tem marido sofrendo por aí porque a esposa largou. Não se luta mais pelo amor. Tem-se que lutar pelo amor, pela amada, pela sua amada. Ela é sua, ele é seu, somente seu. Isso ninguém pode dizer o contrário. E eu digo para as sogras, por favor, as sogras, não ajude o seu filho a se separar da esposa dele. Se você não quer ajudar, então fique calada ou calado. Amai as vossas esposas. Mas sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque o sacramento do matrimônio é tão sério. O adultério é algo tão sério que Deus é duro com os adúlteros. Deus é duro. Porque olha bem, quando você cumpre, quando você faz um voto com Deus, você faz. E o amor de Deus, ele permanece na vida de vocês. Mas o adúltero é algo muito sério para Deus. A recompensa é dura também. Imagine Deus dizer que aqueles que adulterarem não herdarão o reino de Deus. Você, marido, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na enrascada que você está entrando, que você entrou?
Ou mulher também que está no adultério, você já parou para pensar na enrascada? Você fez uma promessa com Deus e Deus diz que aquele que largar a mulher, ou aquele que largar o esposo, aquela que largar o esposo para viver com outra, ou aquele que está com ela, mas está com outra, a recompensa, me desculpe eu falar com toda clareza, é o inferno. Se não se arrepender, se não largar, se não viver com a sua. Deus é amor, e o amor de Deus ele se manifesta na fidelidade. O amor de Deus não se manifesta na infidelidade de um casal, é na fidelidade. Os maridos precisam entender isso, os maridos do Brasil e fora do Brasil também. Vocês precisam entender, você não pode se perder fácil. É lei de Deus, é mandamento de Deus. E eu volto a repetir, eu estou falando porque eu sou filho, e eu não quero ver o meu pai no inferno. Eu não quero. Como a mulher também não pode querer ver o seu marido no inferno. Eu sei que quando fala de inferno a coisa muda, né? Porque ninguém quer ouvir falar disso, porque ninguém quer ir para lá, mas adulterar todo mundo quer. A coisa é muito séria. A igreja ela é rígida também nisso. Não pense que a igreja vive apoiando casal, o marido que está ficando com outra. A igreja não apoia não. Talvez tenha gente aí apoiando, mas a igreja de João Paulo II não tolera, não aceita. Olha, você sabia que a igreja até permite que um casal se separe de corpo? De corpo. Vamos supor em que caso? Não, primeiro eu vou pegar o Novo Catecismo aqui para ler o que a igreja fala a respeito disso. A igreja diz assim, olha: existem situações, é no Novo Catecismo. Quem tem o catecismo da igreja, o meu está sem capa aqui, ó, de tanto usar, né? Mas serve. 1649, anotem, para vocês saberem o que é que a igreja diz. Existem situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível. Existem casos, por exemplo, o marido chega em casa e vive ameaçando a mulher: eu vou matar você, eu vou matar, hein? A mulher fica dentro de casa que... Ou senão ela diz também: eu te mato. E já pegou faca e já fez tudo. O marido só vive entrando dentro de casa e só batendo, bate na mulher, bate nos filhos. Então a igreja está dizendo, existem situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. Neste caso, a igreja admite a separação. Olha bem, a igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. A igreja permite. Os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus, está vendo? É insuportável ter que aguentar esse marido, é insuportável, está sendo insuportável. Então a igreja permite. Olha, não, você vai lá, conversa com o padre conversa com o bispo, aí o bispo, no discernimento, o padre no discernimento diz: olha, minha filha, realmente não dá para você ficar com ele não, porque a coisa está séria. Aí você se separa, mas não se separa para arrumar outro marido. Ele continua sendo o seu marido. Aqui o que a igreja está dizendo: os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus, não são livres para contrair uma nova união. Ah, mas padre, mas não foi ele que me batia? Era ele, mas é o seu marido, ele continua sendo o seu marido, você não pode arrumar outro. Vocês estão entendendo? Eu estou falando para os jovens também, que querem casar, que não sabem
muitas vezes não sabe o que é casamento, pensa que casamento é só beijo e abraço. Tem jovem por aí que estão vivendo uma situação no namoro, que só estão caindo no pecado, relação sexual, vamos casar então, porque assim a gente fica livre. Vai nessa. Não se casa por causa de relação sexual, não. Não é por causa disso. Se casa porque se ama. Primeiramente que a relação sexual antes do casamento já é pecado, não pode. Estão vendo a seriedade da coisa? Eu vou continuar lendo o que é que a igreja diz. Eles continuam sendo marido e mulher diante de Deus, não são livres para contrair uma nova união. Eu, como padre, por exemplo, faz de conta que a senhora aqui é casada, aí o marido da senhora é daquele jeito, a senhora, eu não aguento, ele ameaça. É um exemplo que eu estou dando, viu? Não é que isso aconteça, não. Aí está lá, aí de repente a senhora vem, conversa, o padre diz, olha, tá certo, não dá para você viver junto com ele, não dá. Se separa mesmo, vai para casa da sua mãe, fica um tempo por lá. Aí de repente, aparece a senhora casada com o João e aparece o Joaquim. Aí o Joaquim é prestativo, é amoroso. É o Joaquim, tudo agora é o Joaquim, o João já foi, né? O João é arrogante. Não pode. O Joaquim só pode ser amigo. Namorado não, porque se namorar, está no adultério. Mas ele arrumou outra, está formando outra família com outra. Reza pela conversão dele. Você também, mas você não pode. É o que a igreja está dizendo. Nessa difícil situação, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. Entendeu? O que é que a igreja está dizendo? Nessa situação, a reconciliação. A comunidade cristã é chamada a ajudar essas pessoas. Olha, a comunidade cristã, aquela amiga do grupo de oração, aquela amiga lá do encontro de casais com Cristo, ou da pastoral da família, eles devem ajudar a promover a reconciliação. Eles não podem promover outro homem para você. Não pode promover outra mulher para você. Aí vem aquelas conversinhas, né? Mas você é tão nova, tão bonita, se maqueia, corta o cabelo, talvez lá na igreja apareça um. A comunidade cristã não é para fazer isso, não. Não é para fazer isso. É para promover a reconciliação. E para viverem cristamente sua situação, na fidelidade ao vínculo de seu casamento, que continua indissolúvel. Olha só, eu vou terminar com isso aqui, olha. É o 1650 do Novo Catecismo. São numerosos hoje. Isso é o Papa que fala. Em todos os países, os católicos que recorreram ao divórcio segundo as leis civis e que contraem civilmente uma nova união. Está acontecendo muito. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar o seu marido e desposar outro, comete adultério, que é um pecado mortal. Veja o que a igreja está dizendo. A igreja mantém-se firme em não reconhecer válida uma nova união, se o primeiro casamento foi válido. A igreja não vai aceitar outro casamento. A igreja não vai, porque vocês sabem que a igreja ela nunca anula e nunca vai anular. Ela vai procurar ver
se houve o sacramento ou não. Se não houve, não tem como. Vocês já ouviram falar no tribunal eclesiástico? Quem já ouviu falar? Ninguém? Os jovens precisam saber que existe isso. Porque, por exemplo, o cara casou com ela por dinheiro, por causa do dinheiro. Então, não houve casamento. Mas vai ter que esperar a igreja decretar. Procura o bispo, ele vai explicar para você o que é o tribunal eclesiástico. Não dá para explicar agora, porque o tempo já está até acabando. Mas é para entender isso. Para ver, a igreja vai ver se houve ou não. Mas, gente, se a igreja vê que no dia lá vocês casaram por livre e espontânea vontade, foi por amor um ao outro, não tem como separar. Você só vai poder casar se um dia o seu esposo morrer, aí você vai estar livre. Você é viúva, você vai estar livre para namorar. Namorar não significa ter relação sexual. Noivar e depois casar. Só se o esposo morrer. Mas também você não vai cair na ideia de matar ele, né? Você não vai agora matar o seu esposo para você ficar livre. Ou matar a sua esposa para ficar livre. Não vai. Não dá. A igreja precisa se levantar. Mulheres e homens que intercedem constantemente pelos casais. Quando o seu marido sai de casa para ficar com outra, o que você tem que fazer é se unir a Jesus Cristo e pedir a Jesus que Ele mude de vida e volte para a sua casa. Não é para você arrumar outro. Não pode. E não é o padre José Augusto que está falando, não, é a igreja. Porque Jesus já tinha falado, Mateus 19, a igreja agora só afirma o que Jesus falou. Agora olha só, gente, o que é que acontece com as pessoas que não são, que largou a esposa, o marido largou a esposa para ficar com outra, está com outra. O que é que pode acontecer com ele? A igreja vai falar, vamos lá, mantém-se firme e não reconhecer válida uma nova união, se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ouçam isso, hein? Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística. Você se separou, seu marido te deixou, e você arrumou outro, você não pode entrar na fila da comunhão para comungar, porque você está em adultério, porque você arrumou outro. E a mesma coisa o marido. Vocês entenderam o que a igreja está dizendo? Agora entenda, se vocês se separaram, entendam isso, você é separado, mas você não arrumou outro, você não namora com ninguém, você vive agora só para os seus filhos, você pode comungar. Entendeu? Você só não pode comungar se você estiver tendo caso com outro. A igreja está dizendo, pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver numa continência completa. Olha só, vou explicar isso aqui também. Por exemplo, o marido, vocês estão entendendo? Não está tendo confusão não, né? Então vamos lá, o marido, ele está com outra,
ele deixou você e ele está com outra. A igreja diz que ele não pode comungar. Consequentemente, ele também não pode receber o sacramento da confissão. Ele não pode receber o perdão de Deus só se ele se arrepender e dizer para o padre: Padre, a partir de hoje eu não vou ter mais caso com esta mulher, eu estou livre. Aí ele recebe o sacramento do perdão e pode comungar. Entendeu? Porque tem que estar livre. Porque às vezes tem gente que diz assim: ah, mas vem cá, aquela mulher ali, ela é casada e ela é separada do marido. Bem, ela é separada do marido, mas ela não tem caso com ninguém, ela pode comungar. Porque ela não tem caso com ninguém. A questão é ter caso com alguém, porque é adultério. Não dá para receber o perdão. Faz de conta que o rapaz lá, ele está tendo um caso com a outra mulher, e eles são religiosos. Olha, a igreja não está dizendo que não é para vocês frequentarem a igreja não, ó. Pelo contrário. Aqui no 1651 ele vai dizer: a respeito dos cristãos que vivem nessa situação e geralmente conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de uma solicitude atenta, a fim de não considerarem separados da igreja, pois como batizados podem e devem participar da vida da igreja. Devem participar. Agora, ele é bom, ele é muito bom, mas está no adultério, não pode comungar. Está no adultério, não pode confessar. Só quando largar. Por isso eu estou dizendo para você, marido, e para você, esposa: ame a sua esposa. Você não pode continuar nesta condição que você está, não. É o que a igreja fala. É preciso ficar com a sua esposa. Você casou, foi com aquela. Eu já disse aqui, olha, o adultério não é motivo de separação. Porque, por exemplo, os dois casaram, né? Amavam-se. Só viviam vendo passarinhos, lua cheia, estrelas. Aí casaram. Aí um dia o marido adultera. Aí ela agora vai se separar? Não pode se separar. Não pode. Mas eu digo, e é o que a igreja está dizendo: os casais que estão vivendo separados, porque não dá para conviver os dois juntos, por causa disso ou por causa daquilo, estão separados de corpo, de casa, mas casados continuam. Só estão separados de casa e de corpo, mas casados os dois continuam. Então, nem ele e nem ela pode ter namorado. Nem ele e nem ela pode casar no civil. Nem ele e nem ela pode se juntar. Isso é o que a igreja ensina. Isso é o que nosso Senhor ensina. É duro, é duro. Por isso que eu estou falando para os jovens: não casem assim de qualquer jeito, não. Ai, mamãe, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Olha, minha filha, cuidado. Alerta. Por quê? Porque nenhum e nem o outro pode ir para o inferno. Os dois precisam ir para o céu. Vamos pedir esta graça a Deus. Eu espero que você tenha entendido. Peço desculpa para quem não entendeu. Não fiquem com raiva de mim, porque eu, como padre, eu só tenho que orientar. Agora, cada um vai viver do jeito que quiser. Continuamos sendo amigos, irmãos. Estarei rezando por você.
Como seria bom, seria ótimo, ótimo se fosse diferente. Seria ótimo, mas não é assim. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, quando ele fala a respeito do casamento, ele diz ali para os fariseus: no começo não foi assim, lá no início não foi assim. Então não tem retorno para Deus. O que Deus faz, Ele faz. Eu sei que tem muitos casais vivendo essas situações, que são situações muito delicadas, e como são? Mas o ensinamento da igreja é esse: cabe a vocês se avaliarem e tomarem uma decisão, e eu estarei rezando para que a misericórdia de Deus atue na vida de vocês, porque eu quero que todos se salvem, e eu também, e rezem pela minha conversão. Vamos ficar de pé. Eu falei tudo isso porque eu sou filho, e eu jamais desejaria ver meu pai e minha mãe separados. Eu jamais. Levanta seus braços, reza agora. Você que está vivendo nessa condição, peça a graça do Espírito Santo, como nós cantamos no início: vinde Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo venha sobre a igreja hoje, porque esses e-mails, essas cartas que chegam constantemente aqui na Canção Nova, as pessoas que vêm, as mulheres que estão vindo à Canção Nova, os maridos também, que estão vivendo essas situações. O marido chega, larga a esposa, vai embora com outra, às vezes não dá nenhuma explicação, já vai para o adultério, assim fácil. Isso não pode acontecer. Esse homem precisa se salvar. Aquele casal que eu falei, que eu atendi, que vieram os dois para conversar comigo, a mulher disse assim: olha, padre, eu quero ficar com ele, porque eu não quero que ele vá para o inferno. Foi isso que ela falou. O marido tinha adulterado. Ela disse: eu aceito ele de volta, rezo por ele, nós vamos continuar juntos. E ele ali, olha, eu via ele fazendo carinho na mão dela, mas arrependido por ter adulterado. Espero que você também diga isso: eu fico com você novamente, porque eu não quero que você se perca, eu quero que você se salve. E é isso que eu peço, Jesus, nesse momento, neste dia de adoração. Eu quero pedir pelos casais que estão sofrendo tanto, Senhor, que estão vivendo essas situações. O marido que não dá mais tempo para a esposa que não dá mais tempo para o seu esposo. Eu estou pedindo esta graça, Senhor. Sim, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre os casais. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre os jovens que querem casar, mas que não estão entendendo nada, Senhor. Sim, o sacramento do matrimônio precisa ser entendido, Senhor, na sua forma verdadeira. É o amor de Cristo para com a igreja, é o amor do marido para com a esposa, é a doação, Senhor. O sacramento do matrimônio precisa ser entendido que exige sacrifício, e muito sacrifício, Senhor. Não é fácil, Senhor. Não é fácil duas pessoas viverem juntas de temperamento diferente, mas é fácil perdoar, Senhor. O mais importante é o perdão. Sim, Senhor, que eles entendam que tudo deve terminar no perdão. É no perdão, Senhor. Não é simplesmente pegar a mala e ir embora, não é simplesmente a mulher arrumar a mala e mandar ele embora, ou vice-versa. Não é isso, Senhor. É preciso, Senhor, lutar até a morte. É preciso lutar até o final, Senhor. Sim, Senhor, o demônio não pode mais colocar o dedinho ou a mão dele no casamento, nos seus filhos que casaram. Ele não pode mais colocar o dedo como ele tem colocado, Senhor.
É tanta separação, que até mesmo os jovens estão até desacreditados, Senhor, do sacramento do matrimônio. É por isso que muitos nem casar querem ter filhos somente. O marido de um lado, ou o rapaz de um lado, ela do outro, só quer ter o filho, porque estão desacreditados, porque só vê separação, e muitos estão com medo de casar, Senhor. Muitos estão com medo de assumir a responsabilidade, porque acham mais fácil ficar. Mas eu quero apresentar os casais, Senhor, que se perdoaram como aquele casal, os que se reconciliaram. Eu quero apresentar aqueles que estão comemorando bodas de prata, bodas de ouro, de diamantes, aqueles que estão sendo fiéis, sim, com todo o problema, com todo o sacrifício, mas estão sendo fiéis à igreja, estão sendo fiéis a Ti, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, da fidelidade, Senhor. Abençoa os casais, Senhor. Derrama a Tua graça sobre os casais. Eu como filho, Senhor, eu como filho e como sacerdote, eu abençoo todos os casais que estão aqui, e eu abençoo também o meu pai e a minha mãe, Senhor. Eu abençoo nesse momento o meu pai e a minha mãe, pedindo a graça da fidelidade, Senhor, porque até os casais velhos, tem até idosos, homens de 65 anos, que estão abandonando a esposa para ficar com outra pessoa. Até na velhice, Senhor, o inimigo está colocando o dedo e está separando os casais idosos também. Por isso, Senhor, eu como filho e como sacerdote, eu abençoo o casamento do meu pai e da minha mãe, para que eles sejam fiéis até a morte, e junto com os meus pais, eu peço também pelos meus primos, pelos meus tios, pela fidelidade deles também, eles precisam ser fiéis até a morte, Senhor. E junto com a minha família, eu peço também por todos os outros casais, derrama a Tua graça, Senhor. E pela intercessão de Nossa Senhora, e pela intercessão de São José, eu abençoo todos os casais, junto com o meu pai e a minha mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso porque eu não quero ver o meu pai e a minha mãe no inferno, eu quero ver eles no céu, e eu quero ver vocês também no céu. Peçamos a graça da fidelidade. Vamos aplaudir o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.